fim da tarde havia mais de 50 pontos de... Para tentar deixar a cidade, que ficou isolada depois da chuva, o jeito foi improvisar. E essa escada virou ponte, a única passagem. A força da água destruiu pontes e deixou São João do Triunfo ilhada desde ontem. Nesta segunda-feira, a BR-277, entre Foz do Iguaçu e Curitiba, chegou a ser interditada em 6 pontos por causa de quedas de barreira e alagamentos na pista. Neste ponto, quilômetro 242 em Irati, uma das situações mais complicadas. O barranco cedeu, a terra chegou a bloquear toda a pista. Funcionários da concessionária passaram o dia trabalhando para tentar liberar a passagem dos veículos. Para carros e caminhões, o único caminho pelo acostamento. A 1 quilômetro dali, o asfalto rompeu com tanta água na pista. Máquinas tomaram conta da rodovia para consertar os estragos. Foi uma das rodovias mais afetadas, principalmente na região de Guarapuava. No fim da tarde, mais de 30 pontos permaneciam interditados nas rodovias estaduais. Na PR-323, em Doutor Camargo, sobre o rio Ivaí, a limpeza da ponte começou a ser feita depois do almoço, mas ela só deve ser liberada amanhã, segundo o DER. Nós estamos com 300 pessoas no campo aí desde sábado, trabalhando com 70 máquinas para a gente desobstruir, né, esses deslizamentos que houveram. Em Cascavel, a chuva... 20 milhões de litros de água por segundo saem das comportas da usina hidrelétrica de Salto Caxias. Todos os 14 vertedouros foram abertos por causa do excesso de chuvas no fim de semana. 10 famílias tiveram a casa completamente destruída. A gente foi lá em cima da barragem falar com o guarda. Eles não falaram que ia abrir mais. Agora a gente perdeu tudo. Segundo a Defesa Civil, o rio atingiu 150 casas da cidade de Nova Prata do Iguaçu. O rio Cascavel também encheu com as fortes chuvas. A água inundou a estação de captação da Sanepar e 70% da cidade está sem abastecimento. A previsão é de que a estação de captação de água volte a operar de madrugada. Em Irati, 2.000 famílias foram afetadas pela enchente. Quem não tinha para onde ir foi levado para abrigos. Já em São Mateus do Sul, só hoje cedo é que a enchente começou. O rio tem subido uma média de 8 centímetros por hora. Em algumas ruas é preciso usar barcos. Os moradores passaram a tarde tirando os móveis de casa. Algumas pessoas resistem em sair. Mas com o rio Iguaçu 5 metros acima do normal, essa família não quis arriscar. Nunca aconteceu assim, então deveria a água chegar e ela está chegando. No oeste do estado, o rio Iguaçu teve a maior cheia da história. Nas cataratas, o volume de água está 30 vezes maior que o normal. Em Rio Bonito do Iguaçu, as aulas estão suspensas. Um morador de Sulina e outro de Quedas do Iguaçu morreram soterrados. Em Medianeira, um carro que passava por essa estrada rural foi arrastado pela correnteza. O motorista não teve tempo de retirar a mulher e o filho de apenas 9 meses. A enxurrada inundou a obra da usina do Baixo Iguaçu, na região de Capanema, e arrastou máquinas para dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Balsa, nós temos notícia que ela se desprendeu e veio para baixo do Rio Iguaçu junto com o rebocador. Além disso, nas cataratas, a passarela foi interditada, parte das trilhas bloqueada, os elevadores estão fechados e até a Torre de Rapel foi arrancada com a força da água. É a maior cheia da história. O volume está tão acima do normal que mesmo nas trilhas mais afastadas, a água chega. E por conta dessa névoa que se forma, mal dá para ver a maior sequência de cachoeiras do mundo. Tá uma beleza assim muito diferente. Na hidrelétrica de Itaipu, o vertedouro teve de ser aberto. As imagens do Rio Jordão impressionam. A chuva deixou a correnteza tão forte que uma ponte de concreto cedeu e deixou uma região da cidade isolada. O Corpo de Bombeiros resgatou famílias com o uso de botes e a cidade toda ficou sem água. Nos últimos 3 dias, o volume de chuvas em Guarapuava foi de 414 milímetros, volume quase 4 vezes maior que o esperado para o mês de junho inteiro. Em União da Vitória, o nível do rio Iguaçu chegou aos 7,5 metros por causa da chuva. Quase 2.000 casas foram atingidas. Em alguns bairros, botes são o único meio de transporte. A prefeitura decretou estado de emergência. E a chuva que caiu na região de Guarapuava encheu o rio Ivaí e causou alagamentos também no norte do estado.
Em Ivatuba, perto de Maringá, dezenas de casas às margens do rio Ivaí estão submersas. A água subiu tão depressa que não deu tempo de salvar muita coisa. Estou sem casa para morar, agora não sei o que fazer. Em Malé, perto de Ponta Grossa, a força da água formava redemoinhos. Na divisa do Paraná com Santa Catarina, mais de 450 famílias foram atingidas pelo alagamento do Rio Negro, que subiu mais de 7 metros. De acordo com os moradores, é a maior enchente dos últimos 22 anos. O